Olá, eu sou a Luciana, mas você pode me chamar de Lu, do arroba Luciana Muniz no Mundo. Me segue lá no Instagram, que lá as dicas são diárias. Bom, hoje eu vou trazer para vocês 6 itens em que você não deve economizar na sua viagem de jeito nenhum. Eu tô sempre falando sobre como economizar antes da viagem e como economizar durante a viagem. Mas dessa vez eu quero te dizer alguns itens que você não deve economizar na viagem, porque esses itens, se você economizar, pode sair muito mais caro lá na frente. Então, número 1, seguro viagem. Alguns países, principalmente na Europa, exigem o seguro viagem para você entrar, outros não. Mas eu te aconselho fortemente que, mesmo esses países que não exigem o seguro viagem, você contrate, inclusive para viagens no Brasil. Contrate sempre um seguro viagem. Já pensou? Se você quebra uma perna, tem uma dor de dente, precisa de uma receita para comprar o remédio, o seguro viagem cobre tudo isso. E a partir de agora, os países vão passar a exigir cobertura para a Covid. Claro que isso vai fazer com que o seguro fique um pouco mais caro. Eu até cotei para ver a diferença. Na minha última viagem para a Europa, eu tinha contratado com 23 dias de cobertura. Lá eu paguei R$ 300 por pessoa, por 23 dias. Fiz uma cotação na mesma época, no mesmo período, para os mesmos lugares, se fosse hoje. Sairia por R$ 507. Foi o valor médio que eu encontrei, ou seja, bem mais caro. Mas ainda assim, eu te aconselho fortemente que esse gasto você coloque na sua viagem, porque se você precisar, seja onde for, você pode gastar muito, muito mais do que isso com despesas médicas. Então, número 1, seguro viagem. Número 2, ficar só de lanches para economizar com comida. Lá no meu Instagram já tem várias dicas para você economizar com comida. Se você quiser que eu traga esse conteúdo aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu trago para você várias dicas de como fazer para comer comida pelo menos uma vez por dia, mas economizar. Mas dessa vez eu quero dizer para você, para economizar com comida, não fique só no lanchinho, por 2 motivos. Que isso pode ser péssimo para a sua saúde. Imagine você ficar 20 dias viajando só de lanche, que saúde que aguenta, né? E 2, que um dos grandes prazeres de qualquer viagem é provar as comidas do lugar que você está indo, muitas vezes que você só vai ter a oportunidade de provar naquele lugar. E aí você não vai fazer isso? De jeito nenhum. Então, assim, economiza em outras coisas, economiza sim com comida, mas não ficando só na base do lanche. Comenta aqui se você quer que eu traga dicas de como economizar. 3, pegar hospedagem muito longe do centro. Claro que você se hospedar longe do centro sai muito mais barato do que se hospedar no centro. Mas veja bem aonde é esse longe que você vai se hospedar. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Quando eu fui para Paris, peguei uma hospedagem bem longe do centro, num bairro lindo, charmosíssimo, chamado Montmartre, só que bem longe do centro. Claro que eu tomei o cuidado de ver se tinha transporte público perto do lugar em que eu estava me hospedando. Tudo bem. O que acontece é que, nas vésperas da minha viagem, a cidade ficou com greve dos transportes. Isso mesmo. Parou tudo. Para não dizer que parou tudo, tinha um ou outro ônibus e trem, a gente via alguma coisa, mas era tão pouco que eles ficavam tão lotados que a gente acabava fazendo da hospedagem até o centro e do centro até a hospedagem, sempre que a gente não estava assim tão cansada, a gente fazia a pé. Porque o Uber também, imagine, né? A cidade inteira sem transporte, com greve, imagine o preço do Uber e você pagando em euro. Ou seja, andei distâncias astronômicas e olha que eu adoro andar. Nas viagens, eu adoro andar, conhecer lugares diferentes, aqueles lugares que você só conhece realmente andando, mas nessa viagem eu me superei. Então, assim, eu continuo, claro, pegando hospedagem fora do centro. Só que agora eu tomo cuidado de pegar no máximo 1 quilômetro, 1,5 quilômetros do centro, porque se eu precisar ir a pé e voltar a pé, não fica uma distância assim tão grande, né?
Item número 4, que você não deve pensar em economizar. Ir do ponto A ao ponto B da forma mais barata possível. Normalmente, a forma mais barata possível de você ir de uma cidade a outra, ou às vezes até de um país a outro, vai ser de ônibus, né? Normalmente vai ser de ônibus. Só que, dependendo do tempo que esse ônibus leva, acaba não valendo a pena. Pensa só, se você for pegar um ônibus que leve 12 horas para chegar do ponto A até o ponto B, por mais que seja realmente muito mais barato que de repente você pegar um trem ou um avião, aqui estou pensando, por exemplo, se você estiver na Europa indo de um país a outro, né, para dar uma distância dessa. Mas você ficar 12 horas dentro de um transporte, por mais que um pouco desse período seja noturno, você vai pegar boa parte dele também diurno. E aí o que que acontece? Primeiro, você vai perder boa parte do seu dia ali dentro do ônibus, que poderia estar passeando. E segundo, essas 12 horas vai acabar virando muito mais, né? Porque você ficar 12 horas dentro de um ônibus viajando, você vai chegar lá no seu destino só o bagaço. Então, dificilmente você vai conseguir aproveitar assim que você chegar para passear, turistar, enfim, aproveitar ali a cidade que você tá. E outro detalhe, normalmente numa situação dessa que eu estou descrevendo, você está no exterior, gastando em euro, não dá para ficar perdendo todo esse tempo de passeio, né? Então, numa situação dessa, vale a pena você avaliar, pagar um pouquinho mais caro no transporte, pegar um trem, pegar um avião, pagar um pouquinho mais caro, mas chegar rápido, chegar descansado e poder aproveitar o dia de passeio, né? Uma coisa que eu costumo fazer em viagens no exterior é viajar, pegar transportes noturno, ônibus noturno, trem noturno, que fica ali umas 6, 7, 8 horas, e aí eu chego, saio de uma cidade de noite e amanheço na outra cidade. Já fiz isso várias vezes, teve uma vez que eu tive problema. Se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu venho te contar esse perrengue chique que eu passei. Mas das outras vezes foi tranquilo. Aí você veja, não é tanto tempo e você economiza na hospedagem. Então pensa bem, veja aí o tempo que vai durar a sua viagem e avalie. E outro detalhe é que se você compra passagem de avião e de trem antecipado, é mais barato. Então, sabendo que você vai fazer esse transporte, procura comprar antecipada a passagem que você vai pagar mais barato. Item número 5. Dormir no aeroporto ou na rodoviária para economizar na hospedagem. Bom, isso é uma coisa que eu não faço, embora realmente represente uma economia, eu acho que não vale a pena você fazer. Por dois motivos. Primeiro, porque você vai passar uma noite do cão. Se você conseguir dormir, vai dormir mal acomodado, enfim, vai dormir preocupado e corre o risco de você não conseguir dormir, né? Eu, por exemplo, se fosse fazer uma coisa dessas, provavelmente eu passaria a noite em claro, com medo de ser assaltada, de perder alguma coisa, né? Enfim. Sem contar que imagine, ainda que você consiga dormir, o quanto você vai estar cansado no dia seguinte. Aí acaba prejudicando o seu dia de passeio. Então eu acho que não vale a pena. Pega uma hospedagem baratinha, de repente um hostel, um hotel mais modesto, mas não passe a noite, virar a noite assim, no aeroporto ou na rodoviária, eu acho que não vale a pena. Claro, se você estiver numa conexão ali, 6 horas de repente de uma conexão, aí tudo bem. Claro que daí você não vai sair do aeroporto, que muitas vezes, se o aeroporto for longe de qualquer hospedagem, esse tempo você vai levar só se locomovendo. Então, não. Mas eu digo assim, quando você de repente está numa conexão muito longa, que vai pegar mais do que a noite inteira, que dá tempo de você sair do aeroporto e descansar um pouco, vale a pena. Item número 6. Se você vai comprar um passeio, compre o passeio completo. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo, de novo em Paris. Comprei o passeio para subir a Torre Eiffel. Para você subir a Torre Eiffel, você tem 3 opções. Você vai até o primeiro andar, você vai até o segundo andar ou você vai até o cume. Eu achei que tinha comprado para ir até o cume. Só que o problema é que chegando lá, você passa pela bilheteria, que fica lá embaixo antes de você entrar, e uma vez que você entrou, não tem como você voltar para trás e comprar o ingresso para ir mais para cima, se você já não comprou ele inteiro. Chegando lá no segundo andar, eu crente que tinha comprado até o cume, fui indo lá para a fila me encaminhando.
E aí, de repente, comecei a achar estranho, eu comecei a olhar aquele ingresso e não tinha certeza. Resultado, tive que olhar no site para comparar ali pelo preço, para ver se batia, né, o preço ali que eu tinha pago com o segundo andar ou com o terceiro andar, e descobri ali, quando eu estava ali na fila, me encaminhando ali para o cume, que eu só tinha comprado até o segundo andar. Porque quando eu fui comprar, pensei comigo. Ah, imagine qual vai ser a diferença de eu já vou estar lá em cima. Olhar do segundo andar ou olhar do terceiro andar, qual vai ser a diferença? Só que daí, chegando lá, eu vi que tinha sim diferença e outra. Estando lá na atração, você vai ter vontade de fazer o passeio completo. E aí, se acontecer como aconteceu comigo, que você não tem como voltar atrás, né? Aí, resultado, se eu quiser ir no cume da Torre Eiffel, vou ter que gastar tudo de novo para ir para Paris, subir lá o primeiro e o segundo andar de novo para poder ir no cume da Torre Eiffel. Então, siga o meu conselho. Se você quer fazer um passeio, faz o passeio completo, ou então nem faça. Então é isso, por enquanto vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo. Se você não me segue ainda, se inscreva no canal, vídeo toda terça-feira às 8 horas, e eu vou trazer muitas dicas, muitos ensinamentos para você se tornar uma pessoa que viaja sempre. Então, vou ficando por aqui. Beijo, até o próximo vídeo.